Olá, estudante! Seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso de Geografia Online. Nós estamos no módulo 2, estudando a respeito de geologia. É um assunto muito interessante, foi muito legal analisar as teorias, ver como que funciona o mecanismo do nosso planeta, os mecanismos geológicos do nosso planeta. E agora nós vamos finalizar falando sobre fenômenos geológicos, terremotos, tsunamis, vulcões, tudo isso que eu sei que você tem interesse, nós vamos analisar, nós vamos aprender nessa aula. E eu já começo falando a respeito dos movimentos de convecção. Dá uma olhada aqui, ó, as correntes de convecção. Lembra do exemplo? Nós já falamos das correntes de convecção aqui. Lembra do exemplo da água fervendo para fazer café? Então, nesse módulo, nós falamos desse exemplo que a água, quando ela está fervendo, ela fica estática, ela fica parada igual uma estátua? Não, ela fica em... Isso mesmo, é em movimento, ela fica borbulhando ali, não é mesmo? Então, da mesma forma, o manto, olha só esse desenho, o manto que está abaixo da crosta terrestre, ele é composto de magma, que é um elemento extremamente quente, ele está fervendo. E como ele está fervendo, ele está em movimento. Então, esse movimento que o magma faz no manto terrestre, nós chamamos de correntes de convecção. E esse movimento é a força responsável pela movimentação das placas tectônicas e causam os terremotos, os tsunamis e até mesmo os vulcanismos, né? Tudo isso a partir dessas correntes de convecção. E vai aparecer aí na tela para você as placas tectônicas que existem no mundo, são diversas. O Brasil está na placa sul-americana, é uma placa que tem uma atividade sísmica com a placa de Nazca, né? Se choca com a placa de Nazca. Depois eu vou explicar melhor a respeito desse movimento. E cada placa ela tem um movimento específico. E dependendo da zona de contato das placas, esses movimentos vão ter uma classificação. Então, mais uma vez, veja aqui no quadro, quando uma placa se choca uma contra a outra, o nome desse movimento chama-se movimento convergente. Quando a placa se separa uma da outra, nós chamamos o movimento de divergente, e quando a placa desliza do lado da outra, uma do lado da outra, esse movimento chama-se movimento conservativo ou transformante. E aí, nos limites convergentes, as placas colidem e a mais densa mergulha sobre a menos densa, gerando um processo de fusão parcial da placa que submergiu. Nesses limites, são formadas grandes cadeias montanhosas e a intensa atividade vulcânica, através da qual o magma localizado nas camadas inferiores da Terra é expelido para a superfície. E uma cadeia de montanhas muito conhecida que se formou a partir desse movimento é a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Nos limites divergentes, há zonas de contato em que as placas tectônicas afastam-se uma das outras, constituindo então esse tipo de limite. Nestes, é comum que a ascensão do magma proveniente do manto contribua para o crescimento da crosta, como acontece entre as placas sul-americana e africana, onde está a dorsal mesoatlântica. E por último, nos limites conservativos ou transformantes, não há formação nem destruição da crosta terrestre. As placas deslizam lateralmente ao longo das falhas. Bem, agora que nós já analisamos como que funciona ali os limites entre as placas, vimos a sua classificação, é importante que você anote no seu caderno esses pontos, pois eles poderão cair na sua prova, ok? E agora nós vamos analisar como que ocorrem os terremotos. Então, os terremotos, eles acontecem em algum ponto, né, de limite de placas tectônicas, que nós já falamos. Aqui eu coloquei o exemplo de um limite convergente, então as duas placas estão se chocando, está havendo um acúmulo de energia aqui, e em algum momento esse acúmulo vai liberar energia. Então, quando ele liberar essa energia, eu vou ter um tremor aqui na superfície, e se essa área for habitada, vai causar muita destruição. Terremotos são abalos sísmicos que ocorrem
ocorrem no interior das placas tectônicas ou no contato entre elas. Assim como, em consequência das atividades vulcânicas, o ponto do interior da crosta terrestre no qual se inicia o terremoto é chamado de hipocentro ou foco. Já o ponto sobre a superfície terrestre, onde a intensidade máxima do terremoto é registrada, chama-se epicentro. Quando a litosfera se desloca abruptamente, são geradas vibrações sísmicas que vão se propagar em todas as direções na forma de ondas sísmicas. E uma perguntinha: pode acontecer um forte tremor de terra, assim como acontece lá no Japão, aqui no Brasil? Geralmente se responde assim: não pode acontecer terremotos no Brasil. Sim, pode acontecer terremotos, tá? Mas são tremores mais leves, mais fracos em relação àqueles que acontecem lá no Japão. Por que nós podemos falar isso? Porque o Japão ele está numa área de encontro de 4 placas tectônicas e o Japão também está numa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico. Então essa região é uma região de intensa atividade sísmica, portanto, a qualquer momento pode ter um forte terremoto, assim como já aconteceu no passado. Já que no Brasil pode ter alguns tremores, mas tremores menores, porque o Brasil se encontra no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Essa placa ela está em encontro com a placa de Nazca, no movimento convergente. Mesmo que aconteça um forte tremor nessa região, aqui no Brasil vai ser sentido bem pouco. Talvez lá no estado do Acre sinta um pouco desse tremor, mas bem fraco. Pode acontecer tremores menores em outros lugares, como já aconteceu, por exemplo, na Bahia, em alguns lugares do Nordeste, devido a alguns falhamentos que há no nosso território. Mas um forte tremor, assim como no Japão, não pode acontecer no Brasil. E o tsunami? Como que acontece os tsunamis? Bem, o tsunami, o processo é muito parecido com os terremotos, porém ele acontece no fundo do mar. Então, quando a liberação de energia acontece no fundo do mar, eu vou ter a formação de ondas gigantes, que nós chamamos de tsunamis. Lembrando que para ter um tsunami, esse tremor, a intensidade desse tremor deve ser superior a 7 graus na escala Richter, tá? Para poder gerar essa onda gigante. E um tsunami histórico que aconteceu na atualidade foi um que aconteceu no dia 11 de março de 2011. Um terremoto de magnitude 9 na escala Richter atingiu a costa nordeste do Japão. O sismo foi o 5º mais forte já registrado e o pior ocorrido nesse país. Esse abalo sísmico deu origem a um tsunami, uma formação de grandes ondas devido à ocorrência de um abrupto desnível no mar que empurra a água para cima. O tsunami ocorrido em 2011 no Japão destruiu milhares de ruas e casas e danificou reatores da usina nuclear de Fukushima, iniciando o 2º pior acidente nuclear já ocorrido. O tsunami provocou a morte de mais de 15 mil pessoas e o desaparecimento de outras 3 mil. Para o Japão, esses eventos representaram a maior perda de vidas desde as bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial. Logo após o terremoto e o tsunami, o governo japonês deu início à reconstrução das áreas atingidas. E de tempos em tempos nós temos notícias então da ocorrência de tsunamis, especialmente na região do Círculo de Fogo do Pacífico. E o vulcanismo? O que são vulcanismos? Vulcanismo é o nome dado a qualquer atividade vulcânica. Ele pode ocorrer de forma contínua durante séculos ou apresentar-se totalmente inconstante. Alguns eventos vulcânicos são responsáveis por lançar na atmosfera grandes quantidades de gases e materiais particulados tóxicos. Os produtos de uma erupção vulcânica podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. A lava é um material rochoso em estado de fusão que chega à superfície. O vulcão também libera na atmosfera, por erupções explosivas, materiais ou misturas de cinzas vulcânicas, bombas, fragmentos de rochas quentes, blocos de rochas e gases. As atividades vulcânicas classificam-se como centrais quando ocorre a formação de cone vulcânico e fissurais quando não ocorre a formação de cone vulcânico, uma vez que a formação de fissuras na crosta terrestre permite a ascensão do magma. E aqui no Brasil nós não temos vulcões ativos, né? Isso é muito bom. O Brasil é um lugar bem tranquilo com relação à atividade geológica, atividades sísmicas.
Então, nós chegamos agora ao final da última aula do módulo 2. Muito bem, parabéns por você ter concluído mais uma fase do nosso curso. E agora é a hora de você dar uma olhada nas suas anotações, revisar os pontos importantes e se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para comentar na área reservada para perguntas aqui da nossa plataforma. Eu vou ter um imenso prazer em tirar as suas dúvidas. Espero que você tenha aprendido tudo sobre geologia e eu te vejo na próxima aula, no próximo módulo. Tchau!